Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. O programa Os Dias da Minha Mocidade está começando e começando com a gente aqui no estúdio, com você em casa, você na faculdade, você onde tiver, porque hoje você assiste conteúdo em qualquer lugar que tiver. É uma alegria fazer esse programa, é uma alegria saber que você está aí do outro lado da tela participando junto com a gente, tá bom? Quero mandar um abraço a todos os jovens que estão acompanhando. Esse é um programa de jovens, feito por jovens, para jovens, é feito para você que está acompanhando. E olha só, vou contar um segredo, não importa a sua idade, tá? Tem jovem de 50, 60, 70, 80 anos que acompanha esse programa, é isso mesmo? A juventude está na cabeça da gente e, aliás, uma das coisas que é interessante para você, jovem, que tem um pouquinho mais de idade, é que você, através dos conteúdos desse programa, você pode também ter conselhos para dar para os seus filhos, até seus netos, que são jovens, mais jovens um pouco que você tem nesse programa. A gente sempre traz ou um tema voltado para a vida espiritual ou um tema voltado para o cotidiano dos jovens. E hoje o tema é voltado para o cotidiano. Aliás, esse programa é uma sequência do programa da semana passada. Se você não assistiu, perdeu o programa da semana passada, no YouTube você entra lá, coloca Os Dias da Minha Mocidade, vai aparecer a nossa playlist, você vai lá, olha pela data, assiste ao programa da semana passada, ou então você faz uma maratona, assiste todos os conteúdos, é isso mesmo, não tem problema nenhum. Seja bem-vindo ao programa de hoje. E se você estiver no YouTube, não esqueça, curta, comente, compartilhe. Vamos ver quem está aqui hoje? Vamos ver quem está no estúdio? Aí, ó, tá vendo? A turma aqui, turma jovem, daqui a pouco vão se apresentar, você vai conhecer. E eu começo cumprimentando o jovem que está aqui ao meu lado, Daniel Carrareto. Daniel, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, mais uma vez, uma alegria estar aqui nesse programa. É isso aí. Olha só, na semana passada nós demos uma informação que na data da gravação do programa, Daniel chegou a 1 milhão de seguidores no canal dele no Instagram. Eu vou pedir para o pessoal da técnica colocar aqui o @ do Daniel para você também seguir, entrar, agregar a esse grupo que já está sendo beneficiado com os conteúdos que ele posta. Você vai ver lá sobre o que ele trata, é um assunto profissional, um assunto do interesse do dia a dia para todos nós. Você vai ter essa oportunidade de acompanhar ali. Muito bem, hoje está comigo aqui meu colega Daniel. Paz do Senhor, querido. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, meu xará, Daniel Carrareto. Aos jovens que estão aqui no estúdio, a paz do Senhor. E aqueles que estão ligados também nas nossas plataformas digitais, principalmente no YouTube. E já peço para você pausar esse vídeo e deixar o like, compartilhar no seu grupo da igreja, nos seus grupos de amigos, que é muito importante, é um tema bem atual. Nós estamos no episódio 2 do programa Produção de Conteúdo Profissional para o Instagram. E já começo fazendo uma pergunta, Daniel. Às vezes a gente entende e não entende ao mesmo tempo sobre o algoritmo. Como a gente consegue, de uma vez por todas, entender? Explica pra gente como é que funciona o algoritmo para ajudar no crescimento do nosso perfil no Instagram. Primeiramente, dizer que o que eu explicar aqui hoje sobre algoritmo, amanhã já estará ultrapassado. Pensa num algoritmo que é alterado com muita frequência, né? Não vou dizer diariamente, mas pelo menos semanalmente. E é literalmente alguns botões. Pensa num piloto de avião que vai ali, aperta um ou outro botão ali e pode mudar tudo que está acontecendo ali. É exatamente assim que o algoritmo funciona. E a rede social, né, de modo geral, não apenas o Instagram, ele tem um único interesse: manter você ali pelo maior tempo possível da sua vida. Inclusive, tem um amigo meu que, abrindo um parênteses aqui, ele foi pegar o celular dele lá, eu até assustei, tinha não sei quantas horas no Instagram. Eu falei assim, rapaz, você tá passando muito tempo no Instagram, você tá precisando de produzir conteúdo pro Instagram. Mas brincadeiras à parte, o algoritmo ele se interessa muito por uma coisinha que nós chamamos de retenção. O que é retenção? É o tempo que o seu conteúdo, que o meu conteúdo, consegue manter o espectador ou a sua audiência na tela assistindo aquele conteúdo. Isso, inclusive, vai até ficar registrado em algumas métricas que nós chamamos no Instagram, que também são conhecidas como insights. Toda postagem que você faz, quando você tem um perfil profissional, ele te dá acesso a um insight daquela postagem em que você consegue ver ali algumas coisas. Por exemplo, quantas curtidas, quantos comentários, quantos compartilhamentos, quantos salvamentos, quanto tempo a pessoa ficou naquele conteúdo.
quantos por cento das pessoas que assistiram desse conteúdo são seus seguidores, quantos não são, quantos são homens, quantos são mulheres, em alguns casos mostra até a idade. Então, o que o Instagram quer? Ele quer que o seu conteúdo, ele mantenha as pessoas que receberam esse conteúdo o maior tempo possível ali. Por isso até a gente utiliza os formatos de conteúdo e não apenas um único formato. E se você não sabe o que é o formato é o que nós falamos no último programa, você pode retornar lá e assistir. Então a gente utiliza vários formatos para que tenha essa retenção. Entender o algoritmo, na verdade, é entender que cada formato vai ter uma forma de retenção. Então, citando rapidamente, formato de post estático vai ter uma retenção, que geralmente vai gerar mais comentários. O post carrossel, que é aquele post que você vai passando para o lado, ele naturalmente pode ter uma retenção maior. E como é um conteúdo mais denso, ele vai causar mais salvamentos, que a pessoa quer guardar aquilo para ver depois. E no caso do Reels, propriamente dito, essa retenção ela se expressa numa métrica quantitativa, que é o tempo que a pessoa fica ali. Se você posta um vídeo de 30 segundos, a pessoa ficou 15 segundos, que é a metade de 30, ela ficou 50% do tempo do seu vídeo. Então a sua retenção é de 50%. Isso inclusive vale para outras redes sociais. No YouTube, essa métrica de retenção ela é muito forte. Inclusive tem um gráfico lá que mostra o tempo de retenção que vai caindo à medida que o seu vídeo vai passando. Então quanto maior a sua retenção, é melhor o seu conteúdo e maior também vai ser a sua entrega, provavelmente, na rede social. Excelente. Muito bem. Você falou sobre o YouTube, e aí eu vou, na medida da possibilidade de você trazer isso sem a gente usar muito tempo do programa, porque os meninos querem perguntar, mas dá para a gente fazer uma associação de ferramentas e uma relação entre elas, entre Instagram e YouTube? Eu quero criar conteúdo. Qual a abordagem do Instagram e qual a abordagem do YouTube? Como um pode ajudar o outro? Legal. Primeiro de tudo, a gente tem que diferenciar o público. E aí eu trago até pra gente que tá aqui. Eu tenho certeza que se eu perguntar para ela qual a rede social favorita dela, ela vai falar uma. Muitas vezes ele vai falar outra, ela vai falar outra, falar outra. E a gente já usa esse termo, eu sou de YouTube. Uhum. Que é aquela pessoa que gosta de ver mais o YouTube do que o Instagram. Ou não, eu sou de Instagram. Eu, particularmente, Daniel, sou de Instagram. Eu gosto mais de passar o meu tempo no Instagram. Então, assim, a produção de conteúdo, ela pode até vir a se comunicar, né? Ser a mesma, ser parecida. Mas, geralmente, como são pessoas diferentes que vão estar assistindo esse conteúdo, a pessoa que é de YouTube, ela busca um outro formato de conteúdo, dificilmente você vai conseguir comunicar esses conteúdos entre Instagram e YouTube. Quer ver um exemplo prático? É muito comum uma pessoa que tem um Instagram muito grande e um YouTube não tão grande, que está crescendo, postar um vídeo no YouTube, pegar esse link e postar lá no Instagram, no Stories, e falar assim, clica aqui para assistir meu vídeo. Essa pessoa vai ter uma decepção. Porque, via de regra, a pessoa que está no Instagram, ela não quer ir para o YouTube. Não quer dizer que a pessoa que gosta muito do YouTube, ela nunca vai consumir o Instagram, não é isso. E vice-versa. Mas é como se ela não quisesse parar aquele momento que ela está consumindo ali aquela rede para isso. E isso implica até nos tipos de formato que cada rede vai favorecer para que você consiga atender uma audiência específica. Não sei se foi claro. Foi. Se precisar, eu Perfeito, perfeito. Vamos seguir? Vamos seguir então com a primeira pergunta aqui do estúdio. Pode se apresentar e fazer a sua pergunta. Amém. A paz do Senhor. Me chamo Caroline, sou da Igreja de Boa Sorte 2, em Cariacica, do pastor Cleidson Pisoni. E a minha pergunta é... Aqui já foi tratado, né, que muitas vezes o algoritmo ele vai entregar os conteúdos para as pessoas, mas para aquelas pessoas que já fazem os conteúdos há um tempo, já cria, e muitas vezes acabam se frustrando porque os conteúdos acabam não tendo o engajamento que esperava. Que tipo de técnica ou estratégia que essa pessoa pode usar porque para o algoritmo também passar a entregar esse conteúdo para as pessoas? Primeiro de tudo, as pessoas elas se acostumaram a ver um número na rede social e achar que é pouco. Mas é sempre bom trazer isso novamente à tona.
Se você tem 40 pessoas te assistindo no Story, é uma sala de aula cheia de gente. Então, você tem ali espectadores te acompanhando. Isso vale, inclusive, para os conteúdos de feed, que a gente chama, que é Reels, Carrossel, etc, etc. Então, assim, primeiro de tudo, esse desânimo que muitas vezes sobrevém, nada mais é do que uma comparação. A pessoa olha para o lado e fala, o fulano que está produzindo conteúdo semelhante ao meu, está ali tendo alcance, engajamento, algoritmo e tal. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente vê muito, e esse é muito comum mesmo, é a pessoa culpar o algoritmo pelo conteúdo dela não ser entregue. Mas, via de regra, a culpa é do conteúdo. Porque o algoritmo, ele segue algumas regras. E se você entende esse algoritmo e tenta, entre aspas, agradá-lo e produz um bom conteúdo, não há por que você não ser entregue, seu conteúdo não alcançar as pessoas que ele tem que alcançar. Então, assim, respondendo a sua pergunta, não existe fórmula mágica, mas a consistência, que é fazer isso por um longo período de tempo, estava falando isso com os meninos antecipadamente. Hoje tem jovens que começam a produzir conteúdo na rede social e batem 1 milhão ali em 3 meses. No meu caso, foram 8 anos trabalhando para conseguir isso, né? Mais 8 anos trabalhando de forma séria e honesta, sem fazer nenhum tipo de hack ou de outra coisa para tentar acelerar esse processo. Então, o que eu te falo? A consistência, principalmente no caso de nós que somos servos ali, que temos a disciplina para fazer, ela vai trazer um resultado e você vai alcançar esse engajamento, esse alcance, se você seguir essas regras do algoritmo, sim. Muito bem. Excelente. Vamos seguir agora para a próxima pergunta. Por favor, se apresente e faça sua pergunta. Amém. A paz do Senhor Jesus, eu me chamo Júlia, faço parte da Igreja Jardim da Penha 2, do Ministério do Pastor Adaísio, e a minha pergunta é, de que forma que nós podemos escolher bem as cores, as músicas, as legendas, as imagens visuais, para fortalecer o reconhecimento e a identidade do perfil? Isso já foi algo que, por muito tempo, a gente considerava preponderante ou muito importante para se alcançar o sucesso aí na rede social. Por exemplo, o meu perfil ele tem uma paleta de cores rosa, no caso das meninas, é laranja, é azul. Hoje eu diria para você que muito mais importante do que esse tipo de identidade é a identidade da própria pessoa. Pensa naquela pessoa que cada dia ela tá com um aspecto, com uma aparência diferente. Ela tá num dia com cabelo assim, no outro dia com cabelo assado, um dia ela tá com roupa branca, outra preta, outra colorida. Você nunca consegue criar uma imagem, uma identidade daquela pessoa, de como ela de fato fosse aparecer. Nesse caminho aí de 8 anos produzindo conteúdo, eu fiz uma mentoria em que foi falado uma vez assim, que a importância de você criar a sua própria identidade para a sua audiência. Foi a partir daí que eu comecei a usar muito preto, né? E foi uma questão proposital, intencional de criar uma identidade que o meu público me veria sempre naquela época de preto. Hoje eu já mudei essa identidade para a camisa social e o paletó. Então, assim, veja, essa questão da identidade é a forma como o seu público, às vezes, vendo o seu story, sem pensar muito, só dela ver você de preto, com o cabelo sempre do mesmo jeito, enfim, com a maquiagem sempre do mesmo jeito, no caso das meninas, ela vai bater o olho sem fazer muito esforço e vai saber que é você, entendeu? E essa identificação, ela é muito importante quando a gente fala de alcance, de conteúdos que realmente vão performar na rede social. Isso vale muito, inclusive, para YouTube. Se a gente pegar os principais YouTubers lá de trás e até mesmo de hoje, eles criaram também uma identidade visual, que é a identidade deles, e por vezes alguns até copiam, né? Mas essa identidade ela tende a conectar com o público deles. Muito bem. E essa expressão conexão é segredo. Tudo, né? para a rede Tudo social. para rede social. Muito bem. Vamos lá. A gente vai ter agora a participação de um jovem que é da Igreja Cristã Maranata da Rua Alfredo, em Magé, no estado do Rio de Janeiro, o jovem Israel Mates, e ele tem uma pergunta para fazer. Fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, eu me chamo Israel Mates, sou daqui da Igreja da Rua Alfredo, aqui no estado do Rio de Janeiro,
E a pergunta que eu irei fazer é: como criar conteúdo que mantenham os seguidores que já temos, mas também que venha trazer pessoas novas? A paz do Senhor Jesus. Obrigado, Israel, por sua participação. Um grande abraço aos nossos irmãos aí em Magé, no Rio de Janeiro. Daniel Carrareto. Legal. Para produzir conteúdos que alcancem novos seguidores, ou que a gente chama de furar a base, ou atingir conteúdos fora da sua base, você vai geralmente apelar para conteúdos que a gente chama até de virais, que são os conteúdos que normalmente saem ali da entrega apenas para aquelas pessoas que te seguem e vão para outros lugares ali do Instagram. Nós temos ali embaixo, se você pegar, logicamente agora ou quando acabar o programa e olhar o seu Instagram, nós temos na barra inferior um botão que é Reels e um botão de pesquisar que a gente chama de explorar. Esses dois botões são justamente os botões onde o seu conteúdo vai ser descoberto ou ele vai aparecer, na maioria dos casos, para as pessoas que não te seguem. Há também como ele aparecer no feed, mas aí é mais difícil. Para ele aparecer no feed de uma pessoa que não te segue, seu conteúdo tem que ser muito recomendável pelo Instagram para ele colocar no feed das pessoas assim e chegar. Eu já tive conteúdos assim, tá? Mas é muito mais difícil. Então, essas 3 formas são as formas que você vai atingir novos seguidores dentro da plataforma. Para você fazer isso, você tem que criar um conteúdo que ele conecte, que ele crie ali no gancho que ele tiver, ele cria uma conexão com várias pessoas distintas. Porque, do contrário, ele não vai atingir, não vai performar, ele não vai gerar interesse em muitas pessoas a ponto de você furar a sua base para alcançar novos seguidores. Então, eu estava falando no primeiro programa de dicas práticas, de entregar conteúdo que, de fato, ou mude a vida das pessoas, que é o cenário mais desejável, tá? Você conseguir entregar um conteúdo que contribua tanto para aquela pessoa, a ponto de, tipo, mudou a vida dela. No conteúdo de finanças e investimentos, a gente consegue muito isso. Às vezes, uma dica que você dá faz a pessoa quitar uma dívida, antecipar o financiamento dela. Com isso, às vezes, vai sobrar mais dinheiro para ela sair, tomar um sorvete com o filho no final de semana. Então, você transformou, de certa forma, a realidade daquela família. Uhum. Achem, você também que está nos assistindo, ache o conteúdo dentro da sua área de atuação que vai transformar a vida de pessoas que muitas vezes nem são o seu público-alvo ou pessoas que você quer ter como clientes. Mas quando você transforma a vida daquelas pessoas, elas vão passar a te seguir e muitas vezes vão passar a te seguir e vão te recomendar. Pastor José não me deixa mentir, muitas vezes uma pessoa começa a te seguir ou começa a se interessar pelo seu trabalho e ela não vai te contratar. Mas muitas vezes um amigo dela uma vez vai perguntar: poxa, estou precisando de alguém que faça o trabalho que o Josias faz. Aí essa pessoa vai indicar você. Então é assim que o fluxo funciona. E quem está produzindo conteúdo de forma profissional tem que entender que ajudando as pessoas, ela também vai ter essa reciprocidade até mesmo para ter novos seguidores, indicações, compartilhamentos. Isso aí é uma coisa que até eu estava esquecendo de falar. Como eu disse já em algum momento aqui do programa, nós temos as curtidas, os comentários, os compartilhamentos e os salvamentos. Para ganho de seguidores, o mais importante são os chamados conteúdos compartilháveis. Então, quanto mais compartilhável for o seu conteúdo, isso mostra que o seu conteúdo, na verdade, ele é interessante para várias pessoas. É aquele conteúdo que quando você vê, fala assim: nossa, eu preciso que a fulana veja isso, ou que o fulano veja isso. Eu tenho que mandar para o meu esposo, para minha esposa, ou para o meu filho. E aí você compartilha. E com isso, essas outras pessoas vão receber. E aí sim é o famoso juros compostos, né? Uhum. Uma pessoa manda para duas pessoas mandam para 3 e vai crescendo como se fosse uma rede. Quando você vê, o seu conteúdo alcançou milhões e ajudando as pessoas, ajudando a transformar a vida delas dentro daquilo que é a sua área de atuação. Dando exemplo do nosso amigo advogado aqui. Alguma dica na advocacia que vai ajudar muitas pessoas. Isso tem potencial para viralizar, para furar a base, para ganhar seguidor. Uma pergunta, Daniel. Vale a pena, ou quando é que vale a pena, investir na verificação? E o quanto que isso pode ajudar a fazer crescer um perfil? Já vou começar ao contrário. Ajudar a crescer perfil, 0. Verificação, ela surgiu, inclusive, num momento em que se tinha muitos chamados perfis fakes na rede social, principalmente no Instagram. Eu cheguei a ter 15 perfis fakes, com a minha fotinha, com o meu nome, tudo certinho.
e a rede social ela não conseguia derrubar, e aí naquela época eu conseguia verificação por meios tradicionais, não foi por pagando, né? Esse pagar que tem como pagar agora, Meta Verified que chama. Então, hoje a verificação ela serve para coibir os fakes, né? E serve para mostrar a sua identidade, mostrar que é você mesmo, né? Porque tem uma verificação de documento e tal. Mas é mais uma questão de ego hoje, de aparência, do que qualquer coisa. Não existe uma vantagem expressa, não. Inclusive, muitas pessoas criticam com razão a existência desse modelo. Vou dar o meu exemplo, que eu assino o Meta Verified para o WhatsApp. Como eu trabalho hoje com serviços financeiros, advogados, outras pessoas também trabalham com serviços que têm relacionamento muito importante, que às vezes envolvem quantias, eu assinei o Meta Verified verificado no WhatsApp, que é também do grupo Meta, para que as pessoas tenham certeza, e quando elas falarem comigo no WhatsApp, sou eu ou alguém da minha equipe. Aí é diferente. Aí, sem dúvida, tem uma vantagem de você ter essa confiabilidade. Muito bem. Às vezes nós passamos no momento do Instagram, quando nós postamos, lidamos com algumas críticas, mesmo que seja de forma indireta. Abaixo nos comentários ali, quando a gente abre, geralmente algum vídeo, a gente vê alguém reclamando, alguma coisa sobre isso. Como que você enxerga passar por todo esse processo até se tornar alguém de grande relevância? Eu enxergo com muita naturalidade, acho que faz parte. Os haters, né? Ele quis usar a expressão, mas não usou. Mas eu usei. Mas, na verdade, a gente estava até falando sobre isso antes de entrar aqui. Muitas pessoas não produzem conteúdo por timidez e muitas vezes invejam quem está produzindo conteúdo. Então, isso acaba se convertendo nesses comentários maliciosos, negativos. E, como produtor de conteúdo, você deve analisar esses comentários, na verdade, primeiro como engajamento. Porque a rede social entende que o seu conteúdo está gerando emoções, né? Ele está gerando ali algum tipo de sentimento, então ele é um conteúdo relevante por si só. Mas mais do que isso, tente entender o outro lado. Do outro lado, muitas vezes tem uma pessoa frustrada, tem uma pessoa com muitos problemas, tem uma pessoa passando por uma série de situações. E hoje eu enxergo com muita naturalidade. A pessoa que está crescendo, ela realmente sofre esse tipo de coisa. Hoje não me afeta nem um pouco, muito pelo contrário. Até porque a rede social, quando ela se torna algo profissional, você tira a questão do sentimento. Eu brinco que eu entro muito menos no Instagram do que a maioria dos jovens. Porque o Instagram, para mim, hoje é profissional. Inclusive, eu tenho um outro Instagram pessoal, que aí sim é para ficar vendo coisas dos meus amigos, bobeira, postar foto do meu filho. Então, assim, é outra questão. A parte profissional é literalmente você analisar, olha, alguém criticou aqui, vou seguir em frente, vou produzir conteúdo do mesmo jeito, não vou parar, muito pelo contrário. Ou, eventualmente, se reposicionar em função de uma crítica que seja construtiva. Sim, às vezes a gente tem que reconhecer que algo que a gente falou não soou legal, não foi bom, mas é mais raro. É muito mais uma questão de hate mesmo, que a gente fala, que é uma tradução do discurso negativo, enfim. Mas a gente aprende a lidar e segue em frente. Vamos lá. Vamos seguir então? Próxima pergunta, por favor, se apresente, faça sua pergunta. Paz do Senhor a todos, meu nome é Pedro, eu sou da igreja de Araças 3, em Vila Velha, ministério do pastor Fabiano Polonini, e eu gostaria de saber como nós podemos identificar os sinais de que o nosso conteúdo ele realmente está gerando uma conexão com o público, ele realmente está gerando um engajamento com o público. Perfeito. São as métricas que eu já até citei, né? Os insights. É isso que vai fazer realmente mostrar que você está tendo essa conexão. Mas, hoje em dia, uma métrica muito pouco valorizada são os comentários, tá? A gente tem que sempre entender que uma pessoa que vê o seu conteúdo e para comentar, é o tempo dela ali que ela está dedicando, então alguma coisa tem de relevante ali nesse conteúdo, tá? Então, mas as métricas é que vão te dizer. Se o seu conteúdo está tendo muita curtida, muito compartilhamento, muito salvamento. O salvamento, né, eu até citei um pouquinho aqui já dele, mas o salvamento, num passado não muito recente, ele foi uma das métricas mais valorizadas pelo algoritmo. Por isso que eu falo que o algoritmo ele muda. Então era comum que a gente buscasse conteúdos que gerassem salvamento, que eram conteúdos úteis. Mas a rede social às vezes vai mudando isso, porque, como eu te disse, o objetivo lá de quem está lá em cima é manter retenção, é ter o máximo de tempo, vocês, usando aquela rede social específica.
Então ele vai em busca daquilo que vai gerar essa maior atenção dentro da plataforma dele. Mas respondendo a sua pergunta, são essas métricas que vão te permitir realmente validar o quanto seu conteúdo está sendo relevante para as pessoas e tal. Fora isso, é até uma coisa que eu já havia comentado uma outra vez que eu estive aqui. Muitas pessoas, você produzindo, por exemplo, conteúdo de advocacia, de engenharia, enfim, medicina, elas vão vir no seu direct, elas vão vir te pedir ajuda. E aí você vai mostrar, na verdade, o quanto você está ali de verdade com o interesse de ajudar as pessoas. Ou se você está ali só com foco naquilo que a rede social pode te proporcionar de lucro. Então vai ter pessoas que vão te pedir ajuda que às vezes não tem condição de pagar o seu serviço. E nós, como cristãos, vamos poder ali servir ao outro, né? Como a própria palavra nos ensinou. Então fica também essa lição aí, né? Que eu já comentei até num outro programa que eu estive aqui, foi uma das principais lições que eu tive na rede social, é que você pode ser relevante para outra pessoa, muitas vezes sem ter algo em troca dela, né? Às vezes o que ela vai te dar em troca é te seguir, compartilhar, mas é aquilo que eu acabei de falar. Às vezes aquela pessoa não tem nem condição de te pagar, né, de te remunerar, mas ela pode te indicar futuramente, falar aquela pessoa me ajudou, vai ter uma gratidão e vai ser, sem dúvida, uma bênção na sua vida também. Isso é muito interessante. Bom, gente, a gente está caminhando para o final do programa. E na semana passada eu trouxe uma reflexão na vida de José, lá no Velho Testamento, lá no início do livro do Gênesis. Vamos vir para o Novo Testamento hoje? Muito bem. Vou trazer aqui uma experiência que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versos 4 e 5, que diz assim: Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei a rede. Pedro era pescador, era a profissão dele, né? E, aliás, não era simplesmente o fato de pescar e vender o peixe, não. Aquilo ali era um alimento básico da alimentação das pessoas ali às margens do Mar da Galileia. A frustração de ter trabalhado a noite toda sem resultado não era só para ele, profissional, mas era para a própria população que precisava do peixe para se alimentar. A diferença é quando Jesus está presente. A gente está falando aqui de diversas abordagens para a vida profissional do jovem, da utilização de uma ferramenta, né? Pedro não tinha Instagram, mas ele tinha as redes para pescar, tinha um barco. E a diferença, como eu disse, está exatamente quando a gente ouve a voz do Senhor Jesus. Ele dirige. As redes sociais não são simplesmente brincadeira, podem ser utilizadas para qualquer coisa, mas para a atividade profissional são importantíssimas. Então busque a direção do Senhor. O aspecto técnico, tudo bem, mas quando você ouve a voz do Senhor, as coisas vão acontecer e o Senhor vai abençoar grandemente. E ainda pode se tornar pescador de homens, né? Ainda pode se tornar, ampliar os horizontes. Daniel, muito obrigado, querido, por sua participação conosco aqui. Eu acho que nós tivemos nessas duas edições uma pós-graduação em Instagram aqui, né? Podemos eventualmente até aprofundar isso ou ampliar esse horizonte em próximas edições do programa, mas você sempre será bem-vindo, uma alegria tê-lo conosco aqui. Obrigado. E uma última mensagem que eu vou deixar para quem está nos acompanhando é: comece o quanto antes. Estava falando isso com os jovens aqui. Quem começou 5 anos antes não tem como estar pior do que alguém que vai começar agora. Todo o aprendizado que ele teve, sem dúvida, já está colaborando. E quem está nos assistindo, os jovens aqui, percam essa timidez, que não vai levar a lugar nenhum. Comece a produzir conteúdo nas redes sociais de forma profissional, que vai alcançar o resultado muito em breve, acredito eu. Amém. Muito bem, meu colega Daniel. Pastor, é uma alegria, e com essa bagagem, né, desses 2 episódios, acho que dá sim para o jovem começar a produzir o conteúdo de forma profissional no Instagram, com as dicas aqui que foram dadas, é muito importante. Eu mesmo vou sair daqui, vou rever o episódio e vou anotar tudo para já começar. Agradeço, pastor, a presença aqui do nosso querido Daniel Carrareto, também dos jovens aqui presentes. É uma alegria muito grande estar nesse programa. Amém. Fala um pouquinho da equipe de produção. Sim, a equipe de produção somos eu, a Estela, a Karina, também a Nínive e a Raíssa. Nós somos os jovens aqui que fazemos parte dessa grande equipe. Muito bem. A vocês, jovens, uma alegria recebê-los. A casa de vocês, voltem sempre, será um grande prazer. Um abraço
para os irmãos das igrejas de vocês, os pastores. Será sempre muito prazeroso ter vocês aqui conosco nesse programa, tá bom? Daniel, antes da gente encerrar, me ocorreu uma coisa. Fala um pouquinho, porque você falou sobre a ferramenta. Agora, o que é que o Daniel profissional faz? Legal. Hoje eu trabalho com a produção de conteúdo, né, nas redes sociais, falando sobre finanças e investimentos, né, ajudando as pessoas também a cuidarem melhor do seu dinheiro. E profissionalmente, hoje eu trabalho com a gestão de patrimônio, com uma consultoria de investimentos independente. Não é assessoria, tá? É diferente. A gente trabalha com consultoria. Então, uma pessoa que quer ter uma gestão do seu patrimônio sob medida, de forma personalizada e profissional, ela pode nos contactar nas nossas redes sociais, no Instagram, que nós vamos ter o prazer de atendê-los. Muito bem. Bom, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Alegres por estarmos juntos, alegres por você estar aí. Não se esqueça, curta, comente, compartilhe. Se Deus quiser, na semana que vem a gente volta com mais um novo tema neste programa. Programa que é um encontro semanal que nós temos e que eu espero muito por esse momento. Eu tenho certeza que você também espera. Deus abençoe. A paz do Senhor.